Olá, eu sou o Tarik Augusto e esse é o Papo da Hora. Casos de brasileiras que morreram vítimas de cirurgias plásticas mal sucedidas ocupam as páginas dos jornais todas as semanas. Mas por que elas são tão obcecadas por essas cirurgias? Esse é o nosso assunto de hoje. O Papo da Hora já está no ar. O bate-papo é com o membro titular e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Minas Gerais, Dr. Alexandre Meira. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Brasil é o segundo país onde mais se realizam cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. De acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, 86,2% das cirurgias plásticas no mundo são realizadas por mulheres. O aumento dos seios continua sendo a cirurgia plástica mais realizada, seguida da lipoaspiração e da cirurgia de pálpebra. Doutor, por que as pessoas são tão obcecadas por essas cirurgias plásticas? Bom, então vale lembrar que não são apenas cirurgias plásticas, inclusive esses procedimentos que vitimaram algumas pacientes não foi propriamente uma cirurgia plástica, foram procedimentos estéticos. E como você chamou a atenção, procedimentos, qualquer que sejam eles, desde os mais simples até os mais complexos, até as cirurgias plásticas mais complexas, eu sempre falo que não existe um procedimento que é simples, já que qualquer um pode ter alguma intercorrência, qualquer um pode complicar. Você fazendo tudo de uma forma correta, nós ainda vamos ter as intercorrências, vamos ter as complicações. Então, o que a gente sempre orienta é que as pessoas procurem profissionais que estejam gabaritados, formados, recomendados para fazer esses procedimentos em ambientes adequados e que estejam também capacitados para acompanhar essas pacientes em caso de alguma complicação. E sempre fundamental falar que essas pacientes elas devem ser muito bem orientadas antes. Exatamente porque existe um sonho muito grande. Hoje, o país, por ser um país tropical, onde que se é mostrado muito corpo, a própria questão da mídia, o brasileiro dá muita importância da mídia, a gente vê Facebook, Instagram, se expõe demais, a questão agora do selfie. Então, existe, e a pessoa nunca está satisfeita. Por mais belas que elas realmente sejam, elas sempre... Querem mais, né? E não é que querem mais, muitas vezes eu brinco muito, eu pego dois símbolos maravilhosos, que é a Gisele Bündchen e uma Sheila Carvalho da vida, e que são dois biotipos maravilhosos, totalmente diferentes. É uma Gisele Bündchen que não está feliz porque não tem o contorno, as ondulações da Sheila Carvalho, e a Sheila Carvalho que não tem um padrão slim da Gisele. Então, a questão é as pessoas muitas vezes se mirarem nas outras, né? Em vez delas se observarem e observarem a beleza que já possuem, elas querem a beleza do outro. E muitas vezes elas vão procurando os procedimentos estéticos, as cirurgias plásticas, no sentido de modificar, não alguma coisa que está errada, alguma coisa que realmente não está belo, mas procurando algo que não a pertence. Daí a responsabilidade do profissional analisar e até mesmo saber contraindicar esses procedimentos à medida que ele perceba que o que essas pessoas que desejam está fora da realidade. Essas pessoas, tudo na vida a gente tem que pensar no custo e no risco-benefício. Então a gente tem que, esses procedimentos são procedimentos médicos. Isso não é um produto, não é um comércio que você está vendendo. Você não pode chegar lá na cadeira do médico e falar, eu vim aqui comprar um botox, eu vim aqui comprar um preenchimento. Ela tem que ver a queixa que ela tem, a doença que ela tem. A doença está ligada, não muitas vezes, à mama, ao abdômen, à face, mas está ligado ao ser delas, que saúde é um bem-estar físico, social e emocional. Então, esses procedimentos estéticos, eles não estão ligados ao bem-estar físico, muitas vezes. Eu estou querendo operar uma estrutura que está perfeita, que é uma mama que está linda, mas que aquilo ali é um acometimento social e emocional. Ela não está feliz de se demonstrar desse jeito. É uma ditadura da beleza? Você acha que isso contribui? É uma ditadura que nós mesmos fazemos. Nós, não profissionais, mas a mídia, as próprias pessoas, né? Então, elas não podem se escravizar. Doutor, nossa equipe foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. Vamos ver.
Eu acredito que é uma questão da mídia também, né? Que hoje em dia as mulheres, principalmente, elas se tornaram alvo fácil assim para essa questão da cirurgia. E acontece que as pessoas às vezes não pensam muito, né, em procurar um bom médico, uma pessoa que realmente ele tenha um gabarito para essas coisas, né, para fazer um procedimento estético de forma correta. E aí acontecem essas coisas que têm acontecido ultimamente, né, infelizmente. Bom, eu acho que se faz com que a pessoa se sinta melhor, eu acho que não há porquê, né? Eu acho que o avanço da tecnologia e acabou trazendo mais acesso para as pessoas. Mas qualquer coisa, quando há desequilíbrio, uma obsessão, eu acho que pode fazer mal, sim. Acho que muito também da facilidade, essa procura pela perfeição. A TV também, de certa forma, estimula muito com modelos super magras, com medidas perfeitas. E as pessoas, eu acho que não só as mulheres, as pessoas em si estão procurando cada vez mais clínicas de estética, cirurgias, procedimentos não invasivos, enfim. No meu ponto de vista, é porque a gente vive numa sociedade que cultua tanto a juventude, que então as pessoas elas tendem a procurar mais esses procedimentos de estética, mesmo que custe, mesmo que elas paguem alto preço por isso. Então, numa sociedade, né, onde o culto à juventude, o culto ao corpo, o culto ao belo, ela acontece com tanta veemência, acredito que essa pode ser uma das questões que as pessoas, né, preocupam tanto com isso. Exatamente por esse padrão que tenta se impor, a mulher principalmente, né, ao homem também, dessa busca de uma certa eternidade da pele, né, uma coisa impossível de se obter, e a coisa fica um pouco indiscriminada e uma corrida um pouco atrás disso. Mas acho que já está tendo um movimento contrário a isso, né, alguma coisa de valorização do mais maduro. Doutor, esses procedimentos, eles não são baratos. Agora falando da questão de valor, que nem a gente estava comentando, existem muitas clínicas, né, que às vezes facilita o pagamento de procedimentos, parcelando. Isso chama a atenção também das pessoas, né? Então, primeira coisa, não é ético um profissional médico fazer anúncio, principalmente envolvendo preço em mídias sociais. Então, por si só, já está errado. Se a pessoa está fazendo isso, ele já não tem um comportamento ético, a nosso ver, ele já não deveria ser procurado para tal procedimento. O médico, ele está gabaritado e tem que estar gabaritado para fazer a avaliação e mostrar para o paciente quais tratamentos, quais produtos serão necessários para atingir a expectativa, o desejo desse paciente. E existem vários produtos que cada um deve ser adequado à sua indicação. Realmente não são procedimentos baratos. Esses produtos são realmente os produtos que têm uma qualidade importante, esses são produtos muitas vezes caros. Né? Não existe, muitos deles são importados, a questão da alta do dólar acabou que aumentou muito esse preço. Então, eu acho que se você ver alguns tratamentos muito baratos ou com esses parcelamentos assumir de vista, isso aí é muito mais um mercantilismo, uma negociação do procedimento médico do que um tratamento adequado. Então, acho que você deve desconfiar também. Recentemente, uma bancária morreu no Rio de Janeiro após realizar um procedimento estético com o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como Dr. Bumbum. O médico, que não tem registro para atuar no Rio, nem formação em cirurgia plástica, prestou um depoimento à polícia e admitiu que havia injetado cerca de 300 ml de um produto chamado PMMA, polimetilmetacrilato, derivado do acrílico, no glúteo da paciente. Doutor, esse produto que eu citei, ele era o apropriado para o procedimento? Bom, como a gente falou, existem vários produtos que têm as suas especificações. Um produto que você vai usar numa superfície da pele é diferente de um produto que você vai usar num plano mais intermediário, diferente que você vai usar num plano mais profundo. Um tem uma finalidade de estimular a pele, o outro tem o objetivo de preencher, o outro de diminuir a ação da musculatura. Então, a gente tem que ver a queixa do paciente e ver qual que é o tratamento adequado. Especificamente o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, popularizado como a bioplastia, né, no meio leigo, é um produto adequado, um produto bom,
que no Brasil, através da Anvisa, ele tem liberação para 2 finalidades. Nas cirurgias reparadoras, que ele é amplamente utilizado, não apenas na cirurgia plástica, mas ele é utilizado na neurologia para reconstrução de calota craniana, na ortopedia, na cirurgia torácica para reconstrução de costelas, na cirurgia reparadora da face para preenchimento e substituições de perdas ósseas. Então ele é utilizado nos procedimentos de cirurgias reparadoras e ele também está liberado no Brasil com a finalidade de preenchimento, dar volume nos pacientes soropositivos, que tem o que a gente chama de lipodistrofia, que é uma alteração, uma absorção importante do tecido subcutâneo, da gordura, da face, da redistribuição dessas gorduras. Então ele é adequado para esse preenchimento e pode ser, através de boa indicação do ambiente adequado, com um profissional adequado, ser utilizado, e aí caberá ao médico nessa avaliação avaliar o volume que deve ser utilizado, e normalmente jamais nesse volume. Não existe um volume para determinar que você pode fazer de 3, de 4 ou de 5 ml, mas muitas vezes a gente vai fazendo até aos poucos para ver a reação da pele, para ver o resultado, já que são produtos também inabsorvíveis, né? Eles vão ficar ali para sempre. Totalmente inadequado com a finalidade da forma que ele fez. Então você injetar um volume enorme, 300 ml, numa região rica numa vascularização, que é a região glútea, de musculatura, de vasos, com uma finalidade, quer dizer, hoje o procedimento que nós recomendamos para dar um volume definitivo e maior na região glútea é a prótese glútea. E mesmo o implante de silicone glúteo, ele deve ser avaliado, porque ele também tem as suas indicações, as suas complicações. Mas em caso de complicações é muito mais fácil um procedimento também médico para retirar esse implante, no caso de uma rejeição, no caso de uma infecção, de algum sangramento, coisa que é extremamente difícil você tratar de um polimetilmetacrilato que foi injetado na face, no nariz, em várias partes do corpo, e agora essa questão do modismo do bumbum. Então, agora, são produtos que são até caros de você fazer, pelos volumes que é feito, mas são procedimentos inadequados, feitos de forma inadequada, com um produto inadequado, com a finalidade da forma que ele foi feito, sem dúvida nenhuma. E qual que é o papel da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em meio a todas essas polêmicas envolvendo os médicos? Não só a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como qualquer sociedade médica, seja ela o CRM, a Associação Médica, a Sociedade de Dermatologia, de Cardiologia. Então, essas sociedades existem primeiro com a finalidade científica, de dar formação para esse profissional que formou em medicina e quer exercer uma especialidade daquela. Então, essas residências, elas são supervisionadas, são fiscalizadas, incentivadas a uma boa formação. Então, o principal caráter da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é dar uma formação adequada para esse médico que quer se tornar um cirurgião plástico, supervisionar esses serviços e depois manter uma educação continuada, né? Então, hoje a gente tem, não é nem dezenas, é centenas de eventos no Brasil inteiro, o ano todo, versando sobre todas as áreas da cirurgia plástica, em rinoplastia, em mamoplastia, em reconstrução de mama e tantas outras áreas estéticas e reparadoras, para formar e atualizar os médicos. E ela tem também um papel de fiscalizar o comportamento desse cirurgião plástico, que ele deve respeitar o Código de Ética Médica, que é do CRM, não é nem da sociedade, e a gente tem que respeitar também, como qualquer clube, o estatuto, as normas vigentes, né, dentro dessa sociedade, que visa um comportamento ético, que visa um comportamento tendo o paciente em primeiro lugar e o médico tendo a obrigação de ter uma formação e ser verdadeiro no sentido de conduzir adequadamente qualquer tratamento. Então a sociedade ela tem essa finalidade de formar, de educar, de manter, incentivar uma reciclagem e também de fiscalizar, de adequar, de chamar a atenção daquele profissional que não está tendo, que está tendo um deslize para trazer ele para o caminho certo, né? Então essa é a importância que eu não vejo no só da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas de qualquer sociedade médica que se preza, que tem o aval, o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira. Beleza, doutor. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, uma honra, um prazer de participar e poder educar a turma aí para fazer os procedimentos de acordo com o que manda o figurino. Isso aí. O Papo da Hora fica por aqui.
Mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais da UniBH TV, que aparecem na sua tela. Muito obrigado pela companhia e eu estou te esperando numa próxima. Até lá! Tchau, tchau.